No início de dezembro de 1941, o mundo assistia à queda de um império e ao nascimento de outro. Em menos de uma semana, o Japão havia lançado ataques em toda a extensão do Pacífico: Pearl Harbor, Hong Kong, Filipinas, Malásia e Tailândia. Era uma ofensiva coordenada com precisão quase matemática. O início de uma guerra que transformaria o mapa da Ásia e redefiniria o poder naval para sempre, enquanto os Estados Unidos ainda contavam seus mortos em Pearl Harbor. A Grã-Bretanha tentava manter o controle de suas colônias no Oriente. Singapura era considerada a Gibraltar do Pacífico, a base mais importante do Império Britânico na região. Mas a ameaça japonesa crescia a cada hora. E com os Estados Unidos temporariamente fora de combate, o dever de enfrentar o inimigo recaía inteiramente sobre a bandeira britânica. No dia 2 de dezembro, uma esquadra britânica partiu de Singapura. Era chamada de Força Z e simbolizava a esperança de conter a expansão japonesa. A frota era pequena, mas poderosa. O HMS Prince of Wales, couraçado recém-construído, equipado com canhões de 356 mm, blindagem moderna e o que havia de mais avançado em tecnologia naval britânica. O HMS Repulse, cruzador de batalha veterano da Primeira Guerra Mundial, veloz e elegante, mas com proteção limitada. E 4 destroyers de escolta, Electra Express, Tenedos e Vampire. No comando estava o almirante Sir Tom Phillips, um homem de reputação impecável, mas cuja fé no poder dos couraçados refletia uma visão ultrapassada. Phillips acreditava que um navio bem comandado podia derrotar qualquer força aérea. Ele não pediu cobertura aérea. Acreditava que seria mais rápido e discreto navegar sem depender da Royal Air Force. Foi uma decisão que selaria o destino da Força Z. O Japão, por sua vez, tinha consciência de que o domínio do mar não viria de couraçados, mas do ar. Desde 1937, os japoneses vinham aperfeiçoando a coordenação entre aviação e marinha durante a guerra na China. Seus pilotos eram veteranos, experientes em ataques de precisão contra navios em movimento. Na Indochina francesa, a Briangzatu, segunda flotilha aérea imperial, sob o comando do vice-almirante Mitsutomi Genda, aguardava informações de reconhecimento. Eles operavam 2 tipos de bombardeiros: o Mitsubishi G3M Neo, de longo alcance, rápido e confiável, e o Mitsubishi G4M BET, mais moderno, capaz de carregar torpedos e bombas de 250 quilos. Ambos eram letais e vulneráveis, pois não tinham blindagem. Mas naquele momento, os japoneses sabiam que os britânicos não possuíam caças em Singapura, capazes de cobrir a frota em mar aberto. Era o cenário perfeito. Na noite de 8 de dezembro, enquanto o exército japonês desembarcava na costa da Malásia, Phillips zarpava de Singapura, acreditando poder interceptar os comboios inimigos. Ele esperava que a simples presença da Força Z bastasse para deter o avanço japonês, mas o inimigo não recuou. Ao contrário, preparou-se para caçar. Os aviões japoneses localizaram a frota na manhã do dia 10. O tempo estava limpo, o mar calmo, o vento quase inexistente, um céu perfeito para voar e um inferno para quem navegava. Às 10h30, a primeira formação de bombardeiros decolou das bases de Saigon e Tudalmot. 34 aviões em formação apertada, carregando torpedos e bombas, voando baixo sobre as ondas. Eles foram instruídos a atacar sem hesitação, mirando primeiro os couraçados, depois os navios menores. A ordem era clara: destruir a marinha britânica no extremo oriente. Às 11h13, o vigia do Repulse avistou pontos negros no horizonte. O som dos motores aumentava. Em poucos minutos, o céu azul do Índico se encheu de cruzes vermelhas. As sirenes de alarme ecoaram pelas 2 embarcações.
o Prince of Wales abriu fogo com suas torres antiaéreas de 133 metros. O Repulse fez o mesmo. O ar se encheu de fumaça e estilhaços. Os marinheiros observavam os aviões mergulharem sobre eles como lâminas prateadas cortando o sol. O primeiro ataque concentrou-se no Repulse. Durante 20 minutos, o capitão William Tennant manobrou o navio como se fosse um destroyer, evitando torpedos, cortando o mar em curvas fechadas. Dezenas de projéteis caíram ao redor, levantando colunas de água. Os britânicos aplaudiam cada explosão desviada. Mas então vieram as ondas seguintes. 2 torpedos atingiram o navio no lado bombordo, próximos às caldeiras. A potência das explosões arrancou painéis inteiros de aço. O Repulse começou a adernar rapidamente. Às 12h20, o navio já estava perdido. Tennant ordenou abandonar o navio, mas ficou até o último momento no convés, ajudando marinheiros feridos a saltar. 20 minutos depois, o Repulse desaparecia sob o mar. 513 homens morreram. Enquanto isso, o Prince of Wales lutava sozinho. Logo no início do ataque, um torpedo havia atingido o leme, travando-o em posição fixa. O navio, que era o mais moderno do mundo, agora navegava em círculos, incapaz de se defender. Outros torpedos vieram em sequência, atingindo o casco na altura da linha d'água. A eletricidade falhou. As torres principais pararam de girar. Bombas de 250 quilos caíam do alto, perfurando o convés e explodindo dentro dos compartimentos. O fogo se espalhava rapidamente. A água subia pelos corredores. O almirante Phillips permaneceu na ponte de comando, tentando coordenar o socorro com os destroyers. Mas era tarde demais. Às 13h15, o Prince of Wales começou a inclinar lentamente para estibordo. O mar engolia os convéses e os sons de metal retorcido ecoavam como um cântico fúnebre. O almirante foi visto pela última vez com a mão sobre o cap, olhando para o horizonte. Às 13h23, o navio afundou. 327 homens morreram, incluindo o próprio Phillips e seu segundo no comando, o contra-almirante Leach. Os destroyers Electra, Express e Vampire recolheram centenas de sobreviventes, homens cobertos de óleo, flutuando entre destroços e corpos. Um mar calmo, tingido de cinza, refletia agora apenas silêncio. Em poucas horas, o Japão havia feito o que nenhuma nação conseguira antes: afundar 2 grandes navios de linha em alto mar apenas com aviões. O feito abalou profundamente a confiança britânica e enviou uma mensagem ao mundo. O domínio do mar havia mudado de mãos. A destruição da Força Z teve consequências imediatas e profundas. Sem seus navios de guerra, Singapura ficou vulnerável. Poucos meses depois, em fevereiro de 1942, a cidade, tida como inexpugnável, se rendeu ao Japão, marcando uma das piores derrotas da história militar britânica. Foi o colapso simbólico do Império no Oriente. A crença na invencibilidade britânica desapareceu e o Japão consolidou seu domínio no Pacífico Ocidental. Do ponto de vista militar, o episódio representou a morte definitiva da Era dos Couraçados. Desde a Primeira Guerra Mundial, os grandes navios eram vistos como o coração das marinhas do mundo. Mas em um único dia, essa lógica desmoronou. A supremacia passara para o ar. O bombardeiro substituíra o canhão. E o oceano, outrora senhor da guerra, tornara-se apenas o campo de batalha onde as sombras do céu decidiriam o futuro. Para o Japão, o ataque foi uma demonstração de eficiência total. Os pilotos retornaram às bases na Indochina, acreditando ter provado a superioridade da doutrina aérea naval. Nenhum avião britânico havia conseguido interceptá-los, e apenas 2 bombardeiros foram abatidos. O Império Japonês via-se agora como dono absoluto do Pacífico, mas dentro dessa euforia também nascia a semente da arrogância. Acreditando que o mesmo sucesso se repetiria indefinidamente, o Japão confiou demais no elemento surpresa e subestimou a capacidade industrial e tecnológica dos Estados Unidos.
que logo reorganizariam suas forças e mudariam o rumo da guerra em Midway, 6 meses depois. Quando as notícias chegaram a Londres, Churchill ficou em silêncio por longos minutos. Mais tarde, escreveria em suas memórias: "Nenhuma perda na guerra me abalou tanto quanto a da Prince of Wales e da Repulse. O mar, que sempre foi nosso aliado, naquela manhã se tornou nosso inimigo. O ataque ao largo da Malásia não foi apenas uma derrota militar, foi o prenúncio de um novo tempo. Um tempo em que o poder seria medido não mais em toneladas de aço, mas em asas e altitude. O dia em que o Prince of Wales e o Repulse afundaram marcou o fim do domínio britânico no Oriente e o início da era dos porta-aviões, que moldaria o resto do século XX. Nas águas quentes do Oceano Índico, o som dos motores japoneses se apagou. O mar voltou a ficar em silêncio, mas aquele silêncio ecoaria por toda a guerra. Foi ali, em dezembro de 1941, que o mundo entendeu. O céu passara a comandar o mar. Se você pudesse voltar no tempo e presenciar um único momento da guerra no Pacífico, qual escolheria? Deixe nos comentários o episódio que você quer ver contado aqui no Vozes do Front.